Oi pessoal, aqui é a Ingrid Freuner e hoje eu trago para vocês o resumo visual de Monkeypox com as atualizações do episódio 151. O resumo visual que é aquele formato prático, direto das informações apresentadas no podcast. E sobre as atualizações do Monkeypox, o que a gente vai trazer aqui são alguns conceitos que a gente já conhecia e o que mudou com essas atualizações. Bom, então inicialmente o que a gente sabia era uma doença que apresentava com pródromos, alguns sintomas sistêmicos e que depois vinha o surgimento de máculas, pápulas, pústulas, vesículas e crostas, sendo que as lesões de pele evoluíam todas juntas para o próximo passo. De atualização, o que foi visto é que a evolução das lesões pode ser assincrônica, ou seja, mais parecido com a varicela nesse caso, e que a presença dos sintomas sistêmicos pode ser concomitante com as lesões e que até mesmo podem haver casos sem sintomas sistêmicos. Ainda falando de apresentação clínica, o que a gente via também eram lesões múltiplas, principalmente em face, tronco, membros e região palmo-plantar. De atualização, o que se viu é que 60% dos casos apresentavam menos de 10 lesões e 10% dos casos apresentavam menos de 5 lesões, sendo que vários casos se apresentam com uma lesão única, que pode ser principalmente genital, anal, ou se apresentar com proctite ou simplesmente uma dor anorretal, reforçando aqui a importância da queixa do paciente de dor e a procura das lesões nesse local. O episódio ainda traz para a gente dois conceitos, o que é uma lesão típica e o que é um caso suspeito. A lesão típica é aquela lesão profunda, bem delimitada, com depressão central. E o caso suspeito é um caso que apresenta o início súbito de lesão em mucosa ou cutânea, que seja sugestivo de Monkeypox, ou seja, que apresente essa lesão típica que a gente comentou, seja ela uma ou múltipla e em qualquer parte do corpo, associada a proctite, sintomas sistêmicos ou edema peniano. Falando agora um pouquinho de epidemiologia, o que se tem visto é um aumento do número de casos, principalmente em homens, bissexuais, homossexuais ou homens que fazem sexo com homens e, inclusive, associado a outras DSTs. De atualização aqui, é só uma ressalva de que, considerando que a doença ainda está no início, é possível que no futuro essa doença abranja outros grupos sem caracterizar alguma predileção por eles, fazendo aí um paralelo com o que aconteceu com o HIV. Falando de transmissão, o conceito de que a transmissão se dava por contato ou gotícula, contato principalmente prolongado das lesões de pele ou da mordida de roedores, permanece. Porém, o episódio traz algumas informações sobre tempo de isolamento e isolamento hospitalar e domiciliar. Com relação ao tempo de isolamento, a atualização aqui é que o isolamento se deve manter até a reepitelização das lesões, ou seja, é possível que na fase de crosta ainda haja transmissão da doença. Em contexto hospitalar, é importante manter uma precaução de contato, o paciente idealmente sozinho, uso de N95 apenas em procedimentos que tenham aerosolização. Se o paciente sair do quarto, é importante cobrir lesões, usar máscara, luva e até mesmo face shield. Com relação ao isolamento domiciliar, é importante também utilizar a máscara se o paciente se apresentar a menos de 1 metro de outra pessoa. Lavar os utensílios utilizados pelo paciente com água fervente ou água sanitária, higienizar superfícies e evitar o contato com animais. Com relação ao diagnóstico, ele permanece sendo feito com o PCR viral, seja da orofaringe, seja das lesões. E aqui nas lesões, uma orientação é não perfurar a lesão e realizar a asepsia antes para que não haja contaminação. De atualização, o que a gente tem aqui é que também pode ser realizado o swab anal, das lesões, ou seja, da proctite ou simplesmente por dor anorretal, e que podem ser realizadas a raspagem das crostas para análise de PCR. Algumas informações extras dando uma orientação adicional para quando internar o paciente, mantém as indicações clínicas de internação de qualquer outro paciente e acrescenta que pacientes com mais de 100 ou 200 lesões pensar em internar e pacientes também que apresentam dor ou lesão ocular, pensando que esses pacientes possam ter mais risco de complicações. Com relação ao tratamento, ainda se mantém a conduta de suporte e hidratação dos pacientes e, se houver disponibilidade, alguns antivirais, como o tecovirimat, o bicidofovir e o cidofovir, sendo que os dois últimos têm mais efeitos colaterais. Com
Com relação às vacinas, o que se propõe é que as vacinas sejam realizadas nos profissionais de saúde e que possivelmente isso se estenda para a vacinação de bloqueio. Mas mais atualizações de vacinação ainda virão e nós vamos trazer aqui para vocês. Pessoal, era isso sobre as atualizações de Monkeypox. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não deixe de seguir a gente em outras redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau!